Olá, professor Joilson, no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. E vamos a mais uma aula. A nossa aula de hoje, o tema é Brasil, Nação, produção do imaginário e identidade no Brasil do século XIX. Somente no final do Império começaram a ser discutidas questões que tinham a ver com a formação da nação. José Bonifácio, que era um político brasileiro da época, chama a atenção para as dificuldades desta formação de nação e menciona questões como escravismo e diversidade racial. Um exemplo de tentativa da construção de uma nação brasileira é o livro Guarani, de José de Alencar, unindo as duas raças, o branco português e a indígena, demonstra a tentativa de formar uma identidade própria. Os conflitos separatistas, dentro desse debate da formação de uma nação e a instauração de uma república, que tinha a intenção de romper com o império, com a família imperial, os conflitos separatistas das décadas de 1830 e 1840 eram um obstáculo à integralidade territorial e também à coesão social do país recém-independente. Exemplo disso eram os movimentos separatistas, Revolução Praieira, Revolução Pernambucana e a Confederação do Equador. Foram exemplos de movimentos revolucionários de caráter emancipacionistas. Identidade de nação. A dificuldade em instaurar a república estava na dificuldade de nação, porque não existia um conceito de nação. Nessa construção de nação havia uma verdadeira disputa entre grupos e correntes de pensamentos, que podemos destacar três grupos. Benjamin Constant, que representava a ala positivista, fazia contraposição aos militares, representado por Deodoro, e Quintinho Bocaiúva, que representava um setor liberal, pendendo mais para o lado de Deodoro. Estava presente os debates sobre implantação da república e incorporação do proletariado à sociedade e a liberdade espiritual, isto é, a quebra do monopólio da Igreja e do Estado sobre educação, religião e ciência. Vejamos, na construção de qualquer nação é necessário ter a imagem do herói. E no Brasil não foi diferente. Construção do herói. Todo regime precisa do seu herói. E herói que se preste tem que ter, de algum modo, a cara da nação. Caso contrário, será ignorado pela maioria ou, pior, será ridicularizado. Entre os candidatos a herói do novo regime, destacamos a figura do Tiradentes. Tiradentes, que fez parte da conjuração da Inconfidência Mineira e foi executado pela coroa portuguesa. Tiradentes foi apresentado como um herói, ele era republicano, antagonista da monarquia. Então veja, foi apresentado como um republicano, mas também humilde, popular, diferentemente de seus companheiros, que era da elite mineira. Também cabe destacar que na Inconfidência Mineira o único a ser condenado à morte foi Tiradentes. Para os idealizadores, Tiradentes representava bem as três principais transformações porque o país precisava passar: independência, abolição e república. O fervor patriótico de Tiradentes foi substituído pelo fervor religioso, considerando que a sociedade brasileira era uma sociedade religiosa. Um outro elemento foi sobre a alegoria feminina. Era uma ideia positivista e estava associado ao movimento revolucionário francês do século XVIII, uma vez que a República Francesa sempre esteve associada à figura feminina, como podemos ver no quadro ao lado. A figura da mulher como representação da República, na escala dos valores positivista, em primeiro lugar vinha a humanidade, segundo pela pátria e pela família, seguido pela pátria e pela família. Então os positivistas utilizaram a figura da mulher como alegoria cívica, era também mais uma tentativa de copiar o movimento revolucionário francês. Mas diante de uma sociedade patriarcal e machista,
o símbolo ganhou conotação pejorativa e a figura feminina foi ridicularizada. A República é associada à mãe de leite, que servia para alimentar os políticos e funcionários que vivem dela, e não para ela. A representação positivista da República, portanto, foi um fracasso. E aqui temos duas imagens. A primeira, o que a República queria que a mulher representasse, e a segunda, o que foi popularizado nos cartoons, revistas comuns da época. Perceba que o processo de associar a figura feminina à República não foi bem vista pela população daquela época. Também vai entrar entre símbolos nacionais. A batalha também se deu em torno da simbologia republicana, deu-se também em torno da bandeira. Um dos primeiros atos referia-se à bandeira, foi feita uma bandeira que era uma cópia da bandeira americana, só que em verde e amarelo, como vocês podem ver aqui abaixo. Essa bandeira durou apenas 4 dias e ficou aqui até hoje, usamos, que é a bandeira verde e amarelo, e observe que está bem próximo, tem vários símbolos nela que era do Brasil imperial. Por exemplo, o verde é uma alusão à Casa de Bragança, que era da família imperial, e o amarelo remete à família de Leopoldina, mulher de Dom Pedro I. Já no caso do hino, permanece o hino antigo, criado em 1831, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. E vamos ao nosso... Então vamos lá. Proclamação da República Brasileira. A Proclamação da República Brasileira aconteceu no dia 15 de novembro de 1809 e Marechal Deodoro da Fonseca, que representava a ala militar, como vimos há pouco, foi proclamado como o primeiro presidente da República Brasileira, em um governo provisório que vai de 1889 a 1891. E ao lado temos o quadro Proclamação da República do Benedito. E agora sim, vamos ao nosso desafio da aula. Na sua opinião, qual é o símbolo nacional que melhor representa a nossa identidade brasileira? E deixo como dica a leitura do livro Formação das Almas, de José Murilo de Carvalho. Não esqueçam de deixar o seu registro no portal. Obrigado e até a próxima.